Ao sermos introduzidos em matemática, somos apresentados a diversas fórmulas e ficamos, a princípio, maravilhados com seus resultados, isto é, elas geram exatamente os resultados que esperamos das equações que buscamos resolver, e tudo isso parece muito incrível. Mas chega um determinado momento que nos fazemos algumas perguntas. Em particular, como sabemos que essas fórmulas estão corretas? Nós sabemos através de demonstrações, ou ainda de uma prova lógica. Provamos que a fórmula vale para um conjunto de equações que pretendemos resolver. Então, inicialmente somos apresentados a um conjunto de propriedades e estruturas da lógica que utilizamos para demonstrá-la e daí em diante utilizarmos no dia a dia. Mas isso nos leva a outra pergunta. Se utilizamos propriedades para provar outras propriedades, como foi provada a primeira? Pense em um conjunto de proposições. Afinal, se a prova de A implica em B e B implica em C, e assim indefinidamente, também é preciso provar A. Alguma outra proposição vai provar A, e a que provou A será provada por outra proposição e assim regressivamente. Mas qual o problema disso? Bom, o primeiro deles é que sempre precisaremos de uma proposição anterior para provar a próxima, e por isso não conseguimos afirmar certeza em sua totalidade sobre outras propriedades. O segundo problema é que, como as propriedades posteriores estão em uma relação com as anteriores, basta que uma delas esteja errada, para que todo o resto também esteja. Então, dentro das infinitas propriedades que precisaríamos provar nessa regressão, se uma delas for falsa, é provável que o restante também seja. E isso é o que chamamos de regressão infinita. Veja, fundamentalmente precisamos assumir um princípio sobre as coisas cujas quais queremos construir, o início de tudo. Então precisamos de uma saída. Essa saída foi assumir aquilo que chamamos de axiomas, que em essência são propriedades que não conseguimos provar e apenas aceitamos como verdadeiras. Alguns gostam ainda de chamá-las de propriedades autoevidentes. Como exemplo, tomemos um dos principais axiomas de Euclides. Dado dois pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. Apenas pela leitura e sua imaginação, é facilmente evidenciável que isso ocorre, ou ainda, que isso possui uma certa justificativa, principalmente se nos utilizarmos de recursos visuais para elucidar essa proposição. Uma vez estabelecido isso, podemos agora tratar sobre o assunto principal do vídeo, os números naturais. A fim de estabelecer os primeiros moldes do que seria uma aritmética saudável para a matemática, precisamos estabelecer coisas como o que são números e o que fazer com eles. Aqui tomaremos alguma notação de conjunto, mas não iremos dizer as palavras conjunto ou elemento de. Veja, nós temos um universo de estudos que queremos tratar, a saber, chamamos de números naturais, e dentro dele precisamos garantir que exista algum objeto para analisarmos. Então, para isso, vamos enunciar nosso primeiro axioma. Zero é um número natural. O que estamos dizendo aqui é que existe um objeto chamado zero e que esse objeto é um número natural e, portanto, faz parte desse universo. Assim, garantimos que exista algum objeto nele para estudarmos. Agora, com apenas um número, não há muito que possamos fazer, então precisamos garantir que nosso universo dos naturais possua uma quantidade limitada deles. Para isso, vamos ao nosso segundo axioma. Se n é um número natural, então o sucessor de n também é um número natural. Como zero é um número, então existe o sucessor de zero e ele também é um natural. E como o sucessor de zero também é um natural, existe o sucessor do sucessor de zero e com isso podemos gerar uma quantidade ilimitada de números dentro do nosso universo. Mas agora temos alguns problemas. Veja, é muito complicado manipularmos coisas como o sucessor do sucessor do sucessor de um número. É extenso demais e pouco pragmático. Imagina se tivermos de expressar um número muito grande, então. Para isso, vamos aplicar uma definição. Vamos definir sucessor de zero como sendo 1. Então, sucessor do sucessor de zero será sucessor de 1, e sucessor de 1 será definido como 2, e assim por diante. Aposto que você já entendeu onde que vamos chegar com isso.
O nosso próximo problema é evitar agora que tenhamos de lidar com números redundantes. Veja que, dados nossos dois primeiros axiomas, nada impede que os números 0 e 3 sejam iguais ou que 1 seja igual a 2. Para isso, vamos introduzir mais dois axiomas. 0 não é sucessor de número natural algum, isto é, temos sucessor de 0 diferente de 0 para todo número natural, n. E, sejam m e n números naturais, se sucessor de m é igual a sucessor de n, então m é igual a n. O axioma 3 serve para garantirmos que 0 é o único nos números naturais e que nenhum outro número gerado pelo axioma 2 seja igual a ele. E o axioma 4 serve para garantir que não tenhamos o caso 1 igual a 2, visto que seus sucessores não são os mesmos. Parece que agora nosso universo dos naturais já está bem formado, mas ainda temos um problema a resolver. Se repararmos bem, dados nossos axiomas, não há nada que impeça de outros tipos de números surgirem nos naturais, como meio inteiros ou irracionais, por exemplo. Então, como uma forma de garantir isso, vamos introduzir nosso quinto axioma. Seja uma proposição em n qualquer propriedade pertencente a um número natural n, suponha que a proposição em 0 seja verdade, e suponha que sempre que a proposição em n for verdade, a proposição para o sucessor de n também será verdade. Então a proposição em n é verdade para todo número natural n, também conhecido como axioma de indução. Apesar de chamarmos isso de um axioma, ela mais se assemelha como um esquema de axioma do que qualquer outra coisa, e a importância dela serve para garantir que só seja possível obter resultados de números naturais, como por exemplo garantir que a soma de dois números naturais seja sempre natural e ainda impedir que outros tipos de números entrem dentro dos naturais, mas isso ficará para outro vídeo. Caso você tenha chegado até o final, aproveite e se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Até mais!